Então aqui, ó, isso aqui, quando foi lançado, inclusive em 2018, essa aqui foi bem legal, porque na verdade foi uma cortesia dessa empresa, que é a Ring Brothers, que ela deu essa cortesia SolidWorks para utilizar. Na verdade, eles utilizaram, eles ajudaram a validar esse recurso, tá certo? E basicamente isso aqui é uma peça, é um componente que está ali dentro da estrutura, eles fazem modificação de carros, tá certo? E aí eles precisavam, baseado no carregamento que isso aqui ia passar, eles precisavam obter qual a geometria, na verdade, que teria o menor peso possível. Exatamente o que eu falei. Então note que você vai partir, no caso do estudo de topologia, digamos assim, você vai partir do seu volume máximo de peça. Ou seja, qual o volume máximo que eu poderia utilizar aqui. E aí a gente vai deixar o SolidWorks trabalhar para poder fazer essa otimização. Tá bom? Deixa eu passar aqui. E aí, quais são as opções que a gente tem? Falando de uma forma geral, eu vou mostrar isso aqui tudo para vocês no software, tá bom? A gente tem aqui a opção de ter uma melhor razão de rigidez em relação ao peso da peça. Aí você me pergunta, mas o que é que significa isso? Bom, eu vou estar aqui a todo momento, no meu estudo de topologia, eu vou estar restringindo a minha peça e eu vou estar colocando, aplicando um carregamento nela, tá bom? O que é que o SolidWorks vai fazer nessa primeira opção? É o seguinte, ele vai somar as energias de deformação, tá certo? E ele vai buscar o resultado para obter a menor energia de deformação possível, ou seja, variando a geometria da peça, tá certo? Qual é o melhor resultado que eu consigo, variando essa geometria, diminuindo o máximo possível, né, de massa nessa peça, qual o melhor resultado que eu consigo para diminuir essa deformação da peça. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso. É o caso, inclusive, padrão que vocês vão ter aí quando vocês utilizarem. É recomendado, inclusive, que normalmente você inicie por essa análise. Eu vou mostrar para vocês. O segundo caso seria minimização de massa. Aí é bem direto, basicamente. Apliquei a carga, qual é a menor massa possível. Lembre-se que no primeiro eu estou minimizando uma deformação, ou seja, se eu estou minimizando a deformação, eu estou buscando um resultado que vai ter a melhor rigidez, tá certo? Ou seja, a menor flexibilidade. No segundo, não. Eu estou diminuindo massa simplesmente por diminuir. Eu quero a menor massa possível. E no terceiro caso, eu tenho que reduzir o deslocamento do componente. Então eu vou aplicar ali para o meu corpo, vou selecionar que componente é esse que eu quero variar o meu deslocamento. Na verdade, eu quero verificar o deslocamento e eu vou fazer esse estudo para identificar que geometria vai me dar o menor deslocamento possível. Vale lembrar uma coisa muito importante aqui: o estudo de topologia deve ser realizado em apenas um corpo, pessoal. Eu não consigo utilizar o estudo de topologia, por exemplo, eu não consigo utilizar o estudo de topologia numa montagem, tá certo? Eu vou sempre selecionar um corpo dessa montagem e aí eu vou reproduzir a condição de carregamento que esse corpo vai estar, enfim, no qual ele vai estar submetido. A gente vai ter também aqui uma coisa muito legal que são as restrições, tá certo? As restrições elas vão limitar basicamente a quantidade de soluções que poderão ser encontradas a partir desses limites que você vai determinar na sua análise, tá bom? A gente tem aqui, por exemplo, a restrição de massa, que é basicamente um alvo que a gente vai dizer para o software: ó, eu quero que você reduza a massa, mas que tente pelo menos ficar abaixo da massa tal, por exemplo, abaixo do peso tal. Ou seja, você estabelece um alvo para que ele busque quando ele estiver fazendo a sua análise. A gente tem a restrição de deslocamento, que agora eu estabeleço um limite máximo para esse deslocamento, tá certo? E a restrição de frequência. Antes de falar na restrição de frequência, eu quero bater um pouquinho mais na restrição de massa e deslocamento para ficar bem claro. Eu falei com vocês no slide passado sobre o objetivo de redução de massa e o objetivo de redução de deslocamento. Nesse caso, nós estamos buscando a menor massa e o menor deslocamento possíveis, que seria esse caso aqui, ó, minimização de massa e reduzir o deslocamento, ou seja, possíveis de acordo com aquela situação de carga que eu estabeleci.
Já nesse segundo aqui, nesse segundo ponto, eu estou estabelecendo um número para o software. Eu falo assim, eu quero que você busque a massa abaixo de, sei lá, 15 quilos. Então eu estou estabelecendo um número. Eu estou estabelecendo um número de deslocamento. Ó, esse deslocamento não pode ser superior a 3 milímetros. Deslocamento bem alto, por sinal, né? Mas enfim. Então, aqui você está estabelecendo um número quando a gente está falando de restrições, tá bom? E uma coisa muito legal que surgiu a partir do SolidWorks 2019 é a parte de restrição de frequência. Por que isso? Bom, imagine que você está fazendo uma otimização de um carro, uma otimização de estrutura, e normalmente essas estruturas, enfim, industriais ou de equipamentos, elas vão estar submetidas ali a uma excitação de um motor ou algo do tipo assim, tá certo? E você não quer que esse seu componente que você está produzindo, ele, obviamente, ele tenha uma frequência natural próxima da excitação que ele vai estar sentindo, tá certo? Então, na verdade, você pode também criar uma restrição de frequência justamente para poder evitar que você chegue nesse ponto da frequência natural tá igual à frequência a qual ele está exposto.